Continuando aqui, pessoal, falando da resolução SEDUC número 95, que dispõe sobre o processo de atribuição para 2025 no estado de São Paulo. Capítulo 3 agora, da atribuição geral. Vamos lá. Artigo 4º. A atribuição de classes e aulas deverá recair em docente ou candidato à contratação devidamente habilitado, portador de diploma de licenciatura plena na disciplina a ser atribuída, respeitadas as demais regras dispostas nessa resolução. Aí o parágrafo 1º diz: além das aulas da disciplina específica, poderão ser atribuídas aulas das demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do docente ou candidato à contratação, em atendimento ao disposto na indicação CE número 213 de 2021, homologada pela resolução SEDUC de 29 de outubro de 2021. Ou seja, o professor poderá lecionar outras disciplinas além daquela para a qual ele é habilitado, desde que esteja ali no seu histórico, desde que atenda aos critérios estabelecidos. E aí a gente vai ver aqui no parágrafo 2º dizer que as demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do titular de cargo, observada a necessidade pedagógica da unidade escolar e o perfil do docente, poderão ser atribuídas para a constituição/composição de jornada de trabalho, ampliação de jornada de trabalho, respeitado o direito dos demais titulares de cargo, quanto à constituição/composição e ampliação de jornada de trabalho docente. O parágrafo 3º fala que poderão ser atribuídas aulas de disciplinas decorrentes de outras licenciaturas que o docente ou candidato à contratação possua, para a constituição/composição de jornada de trabalho, respeitado o direito dos demais titulares de cargo, bem como para a carga suplementar de trabalho, observada a necessidade pedagógica da unidade escolar e o perfil docente. O professor ele tem uma habilitação, ele pode ter outra habilitação, mas ele fez a inscrição ali, ele está no processo com a habilitação X, e ele tendo aquela outra habilitação, caso tenha oportunidade, esteja tudo certinho ali, ele pode pegar para lecionar aquela que ele tem a outra habilitação também, para compor ali, para constituição, composição de jornada, enfim, como fala aqui no parágrafo 3º. E aí a gente vem para o parágrafo 4º, que diz que a atribuição de aulas da disciplina de Educação Física, em observância à Lei Estadual número 11.361, será efetuada apenas aos docentes e candidatos à contratação devidamente habilitados. Então, a Educação Física tem que ser habilitado. Quando a gente fala habilitado, é quem é formado em Educação Física, porque há a possibilidade de lecionar, a gente vai ver aqui durante a resolução essa previsão, tendo qualificação. Mas uma coisa é habilitação, outra coisa é qualificação. A qualificação está dentro ali da habilitação. Às vezes você fez uma disciplina de geografia, por exemplo, e você tem um componente ali similar à sociologia. Então, dentro ali da sua faculdade, você estudou sociologia, no mínimo ali 160 horas. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Porque são muitas faculdades, muitas instituições, muitas nomenclaturas aí que tem que ser interpretadas para ter essa validade. Enfim, mas aí tem aquela carga horária de 160 horas ali mínimas, você pode ser considerado ali qualificado para lecionar essa outra disciplina, tá? Mas a tua habilitação ali seria geografia. Estou dando um exemplo. Aí, no caso dos professores de educação física, você não pode lecionar com a qualificação, você tem que lecionar com a habilitação, você tem que ter habilitação. Aí, portadores de diploma de licenciatura plena e história escolar nessa disciplina, devendo apresentar prova do registro funcional obtido no sistema CONFEF/CREF, ou CREF, né? CREF, né, ou CREF, dentro da validade ou protocolo, de acordo com o que estabelece o artigo 1º da Lei Federal número 9.696 de 98. Parágrafo 5º. A atribuição de classes dos anos iniciais do ensino fundamental só poderá ser efetuada aos docentes ou candidatos à contratação portadores das formações concluídas, conforme especificadas pela indicação CE número 213/2021, homologada pela resolução SEDUC de 29 de outubro de 2021. Parágrafo 6º.
Somente após esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e aulas na forma prevista no caput deste artigo e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, é que as aulas remanescentes poderão ser atribuídas aos docentes autorizados na seguinte prioridade. Vamos lá, ó. Prioridade 1. Portadores de diploma de licenciatura plena, conforme especificadas pelo item B da indicação CE número 213/2021, homologada pela resolução SEDUC 29 de outubro de 2021. Então, essa é a primeira prioridade. Segunda prioridade, portadores de diploma de licenciatura curta na área de formação acadêmica ou disciplina a ser atribuída. Vamos lá, pessoal, não confundam licenciatura curta com R2 e nem com segunda licenciatura. Segunda licenciatura e R2 têm o mesmo valor de licenciatura plena. Ah, se alguém disser para vocês que não tem, tá errado. Juridicamente vocês vão ganhar. Não tem como vocês perderem, porque segunda licenciatura e R2 tem o mesmo valor de licenciatura plena. Ah, professor, então o que é essa segunda licenciatura? Ah, desculpa. O que é essa licenciatura curta? A licenciatura curta, ela não existe mais, ela não é mais ofertada. Ela era uma licenciatura, para ser bem assim direto, reduzida, né? Ela tinha um tempo menor, portanto ela não abrangia tudo. Então tinha concurso que exigia licenciatura plena e tinha concurso que você poderia entrar com licenciatura curta. Né? No caso aqui, você ainda, nessa atribuição, você tem essa possibilidade aí de usar ainda o seu diploma de licenciatura curta, mas em quase nenhum outro lugar você consegue usar isso. Tá? Essa formação que muitos docentes têm, quando ingressaram por concurso, direito adquirido, mas ela se encerrou lá no começo da década de 90. Ela não é ofertada mais. Então, voltando aqui, licenciatura curta é uma coisa, R2 e segunda licenciatura são equivalentes à licenciatura plena. Então, não confunda. Terceira prioridade, estudantes de licenciatura plena, conforme item B da indicação CE número 213, desde que apresente 160 horas de estudos da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico escolar do curso. Tá? Então, essas 160 horas, elas são levadas em consideração tanto para quem é habilitado em determinada disciplina e teve aulas ali com no mínimo 160 horas em outra disciplina, tanto também ela é considerada ali para quem está cursando ainda a faculdade, que ainda não terminou a faculdade, ainda é estudante de licenciatura. 4. Portadores de diploma de bacharel ou de tecnólogo de nível superior, conforme o item C da indicação CE número 213, desde que apresente 160 horas de estudos na área de conhecimento ou disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico escolar do curso. Parágrafo 7º. Os estudantes a que se refere o item 3 do parágrafo 6º desse artigo deverão comprovar no momento da inscrição e de cada atribuição de aulas durante o ano matrícula do respectivo curso, bem como a efetiva frequência no semestre correspondente mediante documentos, abre parênteses, atestado e ou declaração, fecha parênteses, e histórico escolar, expedidos pela instituição de ensino superior que estiver fornecendo o curso. Parágrafo 8º. O portador do certificado de curso do Programa Especial de Formação Docente será considerado habilitado para todos os fins, enquanto o bacharel e o tecnólogo cursando o referido programa não poderão ser considerados como estudantes de curso de licenciatura plena. Parágrafo 9º. A Comissão Regional de Atribuição de Classes e Aulas deverá solicitar ao docente ou candidato à contratação a ementa da disciplina do curso objeto de análise para fins de identificação do componente curricular a ser ministrado. Parágrafo 10. O docente ou candidato à contratação deverá apresentar diploma ou certificado de conclusão de curso e histórico escolar, com a devida comprovação de colação de grau para inserção dos dados. Parágrafo 11. O certificado de conclusão de curso será válido por 1 ano, a contar da data da colação de grau, devendo o docente ou o candidato apresentar o referido diploma para gozo dos direitos legais. E aí tem um detalhe só para destacar a vocês, que é o seguinte: R2, por exemplo,
que, como eu disse, tem um valor legal ali de licenciatura plena, a legislação que regulamenta essa modalidade não exige que a instituição de ensino que oferte o curso forneça diploma, pode ser certificado. E aí pode ter alguém lá na hora que vá questionar essa questão do certificado e depois exigir que você traga diploma, sendo que a instituição não fornece diploma. Muitas fornecem, tá, pessoal? Mas não existe a obrigatoriedade na legislação que regulamenta essa questão da R2. Então, vocês têm que estar cientes disso. E vocês, se possível, busquem essa legislação, vocês encontram facilmente aí no Google, para que vocês tenham em mãos em algum momento, não vai ser nesse momento, porque o certificado a primeiro momento ele é válido, mas se lá na frente for questionado e for pedido o diploma, preciso do diploma, certificado, vocês têm esse argumento de que se for R2, não há obrigatoriedade da instituição de ensino em fornecer diploma. Ela oferece o certificado. Agora, segunda licenciatura, e obviamente licenciatura plena, tem que sair diploma. Vamos lá então. Parágrafo 12 aqui para continuar. Os componentes do itinerário de formação técnica deverão ser atribuídos considerando 1. Os critérios indicados na deliberação CE número 207. 2. As habilitações e autorizações nessa ordem, conforme o anexo do edital de 4/7/24. Retificado em 12/8/24. Artigo 5º. Além da ordem de prioridade de atendimento, da habilitação e autorização e da classificação do docente, deve-se observar as disposições previstas neste artigo, para fins de atribuição de classes e aulas. Parágrafo 1º. Após a constituição de jornada de trabalho ou composição de carga horária, o docente poderá completar a carga horária de trabalho até o limite de 36 aulas, equivalendo a 44 horas semanais, porque a gente tem a jornada extra classe. Então, o limite, pessoal, é de 36 aulas. Tá? Já teve época que eram 32 aulas, agora o limite é 36 aulas, como também já teve em outras épocas. Equivalendo, tem que ficar bem esperto a isso, a 44 horas semanais. Então, vai lecionar 36 aulas, vai ter o extra classe ali, e a jornada completa 44 aulas. Vai receber por 44 aulas semanais. Tá? Aliás, por 44 horas semanais. Tá certo? Parágrafo 2º. Que é, no caso aqui, o limite. Tá? É o limite. Pode ser menos, tá, pessoal? Pode ser menos do que 36. E equivalendo a 44. Pode ser, por exemplo, 32, que se eu não me engano vai equivaler a 40. Tem que ver certinho ali os cálculos. Mas pode ser menos, tá? O limite é 36. Parágrafo 2º. Em caráter de extrema necessidade e na total inexistência de docente habilitado ou autorizado para atribuição de classes e aulas disponíveis que vierem a surgir durante o ano letivo, a comissão regional deverá rever a atribuição da carga horária dos docentes que atuam junto aos projetos da pasta, observada a habilitação e autorização, tá? Parágrafo 3º. Após a revisão da carga horária, de que trata esse parágrafo 2º que a gente viu, o docente poderá retornar a atuar junto ao projeto, desde que se apresente docente habilitado ou autorizado para assumir as classes ou aulas atribuídas. Ou seja, tem que ser ali autorizado ou habilitado. Parágrafo 4º. As classes ou aulas em substituição somente poderão ser atribuídas a docente que venha efetivamente assumi-las, sendo expressamente vedada a atribuição de substituições sequenciais, inclusive durante o ano. Parágrafo 5º. O aumento de carga horária do docente que se encontra em licença ou afastamento a qualquer título somente será concretizado para todos os fins e efeitos na efetiva assunção de seu exercício. Parágrafo 6º. A redução da carga horária do docente e ou da jornada de trabalho resultante da atribuição de carga horária menor ou da perda de classe ou de aulas no decorrer do ano, né? Porque a pessoa ficar doente aqui já era, viu? Vocês vão ver isso mais pra frente. Ou, ainda em virtude de cessação de designação, será concretizada de imediato a ocorrência, independentemente de o docente se encontrar em exercício
ou em licença/afastamento a qualquer título, exceto nos casos de licença saúde, licença gestante, licença adoção, licença paternidade e licença acidente de trabalho. Mas vocês vão ver que tem um tempo, né? Claro que você não vai perder assim só porque você ficou doente 1 dia, 2 dias, mas às vezes aquilo ali pode passar um pouco desse prazo e aí nós vamos ver o que acontece aqui. Parágrafo 7º. O docente contratado perderá as aulas livres e ou substituições, ou melhor, e ou substituição, quando o auxílio por incapacidade temporária, 1. For superior a 15 dias consecutivos, cabendo a submissão do requerente à perícia médica junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Então, passou de 15 dias, tchau coloral. 2. For superior a 15 dias interpolados, ou seja, intercalados, né, se tiver aí afastamento, né, por dias intercalados a interpolados, por auxílio doença, dentro do período de 60 dias, também adeus. E 3. For superior a 30 dias de auxílio doença de forma contínua ou interpolada, independente do motivo. Mesmo que tenha ali um motivo que conseguiu ali uma justificativa dentro dos parâmetros legais aqui, que a gente também vai encontrar na resolução, né, que seja uma excepcionalidade ali dentro da resolução, mesmo assim, se conseguir, né, não perder em 15 dias, independente de qualquer coisa que tenha uma excepcionalidade, se for superior a 30 dias de auxílio-doença, já era, mesmo que tenha aí algum argumento que esteja contido excepcionalidade. Parágrafo 8º. O disposto no artigo 7º desse artigo aplica-se também. Parágrafo 8º, o disposto, no parágrafo 7º, né, não o artigo. O disposto no parágrafo 7º desse artigo aplica-se também aos docentes contratados submetidos ao regime de dedicação exclusiva do Programa Ensino Integral, PEI, e que atuam nos demais projetos e programas da pasta. Parágrafo 9º. As aulas em substituição serão retiradas imediatamente dos efetivos, não efetivos e contratados quando houver afastamento ou licença, aplicando-se o disposto no parágrafo 6º desse artigo quanto ao pagamento. Parágrafo 10. O docente efetivo ou não efetivo que tenha caracterizado a situação de inassiduidade pelo período superior a 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante 1 ano, terá sua classe ou aulas liberadas em substituição a outro docente. Então, aquele docente que atrasa muito, que não leva as coisas muito a sério, no ponto de vista ali de quem está na direção, pode ter esse problema aí. Então, esse período aí de 15 dias consecutivos tendo problema com horário, tendo algum problema que caracterize aí falta de assiduidade, ou 20 dias intercalados durante 1 ano, terá sua classe ou aulas liberadas em substituição a outro docente. Então, tem que trabalhar que nem numa firma mesoninha, hein, pessoal? É claro, né? O horário tem que se cumprir. Mas a gente sabe que algumas situações, elas às vezes são podem até, entre aspas, né, serem ali colocadas para que o docente não consiga atingir o objetivo ali. Mas, enfim, não vou comentar isso muito a fundo não, para não ter problema. Parágrafo 11. O docente readaptado que se encontra atuando em projetos/programas da pasta ou em outras modalidades de ensino que exijam tratamento e ou perfil diferenciado e ou processo seletivo peculiar, ao ter sua readaptação cessada no decorrer do ano letivo, deverá permanecer no respectivo projeto/programa até o final do ano letivo vigente. E desde que seja avaliado favoravelmente, poderá ser reconduzido. Parágrafo 12. O vínculo do docente, quando constituído exclusivamente com classe, com turmas e ou aulas de programas e projetos da pasta, será considerado para fins de classificação no processo de atribuição de classe e aulas no ensino regular. Então, o vínculo docente, quando ele é exclusivamente ali para turmas e ou aulas do programa projeto de pasta, também será considerado aí para fins de classificação para classes e aulas do ensino regular, tá bom, pessoal? E o parágrafo 13
fala que o docente que atua em sala de aula para atendimento de ação judicial, a fim de acompanhar o estudante elegível ao serviço da educação especial, não poderá ser substituído. Ou seja, o professor ali, né, que auxilia o aluno da educação especial, ó, não poderá ser substituído e, em caso de afastamento ou licenças, a qualquer título, exceto nos casos de licença saúde, licença gestante ou adoção, deverá ser liberada a carga horária a outro docente que venha efetivamente cumpri-la, sendo que no caso de contratado haverá a interrupção de exercício. Parágrafo 14. O docente a que se refere o parágrafo 13 desse artigo deverá ser avaliado quanto ao seu desempenho, visando a continuidade do atendimento no ano seguinte à da avaliação, observadas as demais regras contratuais. Então, aquele professor que vai auxiliar ali o aluno da educação especial no ensino regular, ele fica com o aluno. Aí depois ele vai acompanhando o aluno ali ao decorrer dos anos. Tá? É interessante pegar esse cargo, mas é aquele negócio, não pode ficar doente por muito tempo, senão perde ali, perde o posto. Fica esperto aí, tem que ter saúde e ferro. Parágrafo 15. A interrupção de exercício será aplicada ao docente contratado para atendimento de ação judicial, quando o estudante se afastar por motivos de licença saúde a partir de 7 dias corridos, a contar do início do afastamento. Então, nem o aluno pode ficar doente, tá? Não pode ficar doente nem o professor, nem o aluno. Artigo 6º. A atribuição das aulas dos componentes de itinerários formativos deverá observar as habilitações e autorizações previstas na resolução da organização curricular da etapa de ensino correspondente. Parágrafo 1º. A matriz curricular dos anos finais do ensino fundamental apresenta, na parte diversificada, os componentes projeto de vida, orientação de estudos matemática, orientação de estudos língua portuguesa, tecnologia e inovação, educação financeira, redação e leitura. Vocês podem ver que a gente tem essas disciplinas novas, né, que foram inseridas, como, por exemplo, aqui a orientação de estudos da matemática, orientação de estudos para a língua portuguesa. Parágrafo 2º. As aulas dos componentes curriculares que compõem a carga horária da parte diversificada devem ser atribuídas preferencialmente aos professores com licenciatura indicada como prioritária, se não aos professores com habilitação e ou, né, porque eles puseram e ou aqui, eu detesto esses errinhos aqui de digitação, e ou autorização indicada como alternativa, conforme anexo 1 dessa resolução. Parágrafo 3º. Na licenciatura prioritária, as aulas do componente Tecnologia e Inovação devem ser atribuídas aos docentes que ministram aulas no componente curricular de Tecnologia e Inovação e ou Tecnologia e Robótica. E parágrafo 4º do artigo 6º, na licenciatura/habilitação alternativa, as aulas do componente Tecnologia e Inovação devem ser atribuídas aos docentes com formação na área de tecnologia, conforme habilitação/autorização. E aí vamos para o artigo 7º. As aulas dos componentes de itinerário de formação técnica profissional deverão observar o anexo, parte integrante dessa resolução, e poderão ser atribuídas: 1. Para constituição de jornada, desde que habilitado com licenciatura plena para o componente específico do itinerário de formação técnica e profissional. 2. Para a carga suplementar do titular de cargo, desde que habilitado ou autorizado. 3. Para a composição de carga horária dos docentes não efetivos, desde que habilitado ou autorizado após atendimento aos docentes descritos nos itens 1 e 2 desse artigo. Parágrafo 1º. Os docentes contratados e candidatos à contratação poderão ter atribuídas aulas dos componentes de itinerário de formação técnica profissional de acordo com o cronograma da CGRH, desde que estejam classificados nos seguintes processos e observada a ordem de atendimento abaixo. 1. Processo seletivo simplificado, nos termos do edital vigente, e suas retificações do ensino técnico profissional. 2. Cadastro emergencial. Parágrafo 2º. Os docentes contratados, conforme item 2 do parágrafo 1º desse artigo, poderão ter
aulas atribuídas dos componentes do itinerário de formação técnica profissional, desde que tenham habilitação ou autorização, após atendimento aos docentes que realizaram o processo seletivo simplificado, de acordo com o edital vigente e suas retificações. Parágrafo 3º, na hipótese de inexistência de candidatos à contratação classificados no processo seletivo simplificado vigente, a diretoria de ensino poderá realizar cadastro emergencial para fins de contratação docente, visando a atribuição de aulas disponíveis do itinerário de formação técnica profissional. E parágrafo 4º, além das habilitações previstas no anexo dessa resolução, poderão ser atribuídas aulas do itinerário de formação técnica profissional aos candidatos à contratação com experiência profissional de notório saber, conforme deliberação CE número 173 de 2019. O Estado de São Paulo, se eu não me engano, é o único que ainda aceita aí essa questão do notório saber, né? Não precisa ter a formação ali formal, precisa ter o conhecimento para lecionar de acordo com, né, essa deliberação aqui, CE número 173 de 2019. Aí a gente vai para o parágrafo 5º. O reconhecimento do notório saber ou de notório saber de profissionais para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação no itinerário de formação técnica profissional deve ser atestado mediante processo de avaliação que consiste em identificar e verificar a formação e ou a experiência profissional referentes ao conteúdo específico do componente curricular. Parágrafo 6º. Conforme deliberação CE número 173 de 2019, o processo de avaliação de notório saber se fará nos seguintes termos. Vamos lá. 1. Análise da comprovação documental referente à formação e experiência profissional do interessado para assumir docência de conteúdos em áreas afins à sua formação ou experiência profissional. 2. Instituição de comissão em nível de diretoria de ensino com 3 professores e um supervisor de ensino/educacional para realizar entrevista com o profissional que atuará como docente autorizado por notório saber, sendo ao menos um dos professores pertencentes à área de conhecimento, onde o candidato atuará. É pelo menos isso, né? Porque não adianta nada quem vai fazer a entrevista não entender para estar vindo do que está ali. Bom, parágrafo 7º. Os professores atuando no itinerário de formação técnica profissional nas escolas do programa Ensino Integral que tenham atribuídas 32 aulas, equivalente à carga horária de 40, então, como eu disse lá em cima, se for 32 aulas, né, porque o limite lá em cima é 36, então vai valer para lá também, né, para o regular também. Então, se for 32 aulas, vai equivaler, por exemplo, a 40 horas semanais, como eu estava mencionando anteriormente, na mesma unidade escolar. Estarão sujeitos ao regime de dedicação exclusiva, RDE, e farão jus ao recebimento da gratificação de dedicação exclusiva, que é o GDE, que é um bônus bem legal. Então, com 32 aulas, sendo 40 semanais, já tem direito aí ao GDE. Parágrafo 8º. No curso técnico em farmácia, o componente curricular Farmácia de Manipulação 1 será atribuído a 2 professores, conforme critérios dispostos no anexo dessa resolução, para que as turmas possam ser divididas em 2 subgrupos durante a execução das aulas práticas do componente. Parágrafo 9º. O disposto no parágrafo anterior deverá ocorrer a um dos seguintes componentes do curso: Ciências aplicadas à farmácia ou carreira de competências para o mercado de trabalho em farmácia, para que possam ministrar aulas a um dos subgrupos durante as aulas de farmácia de manipulação 1. Artigo 8º. A atribuição de aulas das disciplinas dos cursos da educação de jovens e adultos, EJA, ocorrerá juntamente com a atribuição de aulas do ensino regular, no processo inicial e durante o ano, respeitados os regulamentos específicos, quando houver, e observados os respectivos critérios de habilitação e autorização docente. Parágrafo 1º. A atribuição de aulas da educação de jovens e adultos, EJA, terá validade semestral e, para fins de perda total ou de redução de carga horária do docente, considerar-se-á sempre como término do primeiro semestre o dia que antecede o primeiro dia letivo do segundo semestre do ano em curso. Parágrafo 2º. Para atribuição do segundo semestre da EJA em nível de unidade escolar e diretoria de ensino, deverá ser observada a ordem de prioridade e dos critérios de atribuição durante o ano. Parágrafo 3º. As aulas da EJA poderão ser atribuídas para a constituição/composição de jornada e carga suplementar do titular de cargo,
bem como para a carga horária dos docentes não efetivos, contratados e candidatos à contratação. Artigo 9º, atribuição de ensino religioso, agora falando do ensino religioso, ela ocorrerá juntamente com a atribuição de aulas do ensino regular, no processo inicial e durante o ano, respeitados os regulamentos específicos, quando houver, e observados os respectivos critérios de habilitação e de autorização docente. Parágrafo único. As aulas de ensino religioso, após a devida homologação das turmas de estudantes participantes pela diretoria de ensino, poderão ser atribuídas como carga suplementar de trabalho aos titulares de cargo e como carga horária aos docentes não efetivos, bem como aos docentes contratados e candidatos à contratação, desde que, em consonância com a indicação CE número 213, homologada pela resolução SEDUC de 29/10/2021. E aí a gente vai para o artigo 10. Os docentes, independente da situação funcional, não poderão desistir de aulas ou classes atribuídas, exceto nas situações de 1. Provimento de novo cargo / função pública na esfera estadual em regime de acumulação. 2. Acúmulo de cargo / função na esfera estadual, inclusive com desistência na constituição de jornada e carga horária de opção, de forma parcial ou integral, visando a compatibilização. 3. Ampliação de jornada de trabalho do titular de cargo durante o ano. 4. Atribuição com aumento ou manutenção da carga horária em uma das unidades escolares em que se encontra em exercício, a fim de reduzir o número de escolas, desde que, a linha A, para atuar, para titular de cargo, não se trata de alteração de unidade de classificação. E a linha B, para não efetivo, desde que esteja atendida a carga horária de opção e não se trate de alteração de unidade de classificação. A linha C, para docente contratado que esteja com carga horária atribuída compatível à jornada completa de trabalho. Inciso 5, solicitação do docente titular de cargo e docente não efetivo para atribuição de aulas ou classes, a fim de redução do número de escolas com aulas livres disponíveis ou pela ordem inversa à da classificação, em uma das unidades em que tenha carga horária atribuída, desde que não se trate de alteração de unidade de classificação. Inciso 6, atribuição com aumento ou manutenção da carga horária no projeto Apoio ao Estudante do Ensino Técnico, o PAET, conforme resolução SEDUC número 11, de 8/2/24, que revoga a resolução SEDUC número 70, de 7/12/23. E parágrafo 1º, na situação prevista no inciso 6 desse artigo e outros casos diversos não previstos nos incisos desse artigo, a Comissão Regional de Atribuição de Classes e Aulas poderá ratificar a desistência, quando constatada a ocorrência de fato superveniente, relevante e desde que exista outro docente para assumir a classe ou aulas que forem disponibilizadas. Pode acontecer alguma coisa ali um pouco absurda, partindo até, eu estou só exemplificando aqui, tá pessoal, por parte de um estudante, de um pai de aluno, alguma coisa pode acontecer ali que justifique essa questão, mas tem que ter ali outro docente para assumir a classe ou as aulas. E parágrafo 2º, os docentes que forem beneficiados pelo disposto no inciso 2 desse artigo deverão participar de atribuição para a constituição de jornada de trabalho ou carga horária, observar a compatibilidade de horários. Pessoal, então eu vou parar aqui nesse vídeo, depois a gente traz aí a parte 3, tá? Que vai estar aqui no capítulo 4. E talvez mais alguma coisa, vamos ver aí no próximo vídeo, tá? Para que os mesmos não fiquem muito extensos. Até logo mais!